Boa noite, pessoal! Bora começar mais uma live aqui no perfil. Hoje à noite a gente vai falar como a astrologia ilumina a nossa vida íntima e a jornada no Tantra. E a gente tem uma convidada mais do que especial, que é a minha grande amiga Amanda Mazzolini. Acho que esse é o sobrenome, mas eu vou convidar ela aqui para estar participando. E eu tô muito animada, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Elisa Marcelina, criadora aqui do projeto da Mulher Árvore, onde a gente conversa sobre prazer feminino, sexualidade consciente e sagrada e também sobre alquimia sexual, tantrismo, todo esse universo que desperta algo tão mágico dentro da gente. Oi, boa noite, Michele, tudo bem? Quem for chegando, me dá um oi aqui, me fala como é que tá o som, como é que tá a imagem. E agora eu quero falar um pouquinho da deusa Amanda, né? Eu tive a oportunidade de conhecer esse ser humano incrível já faz uns 3, 4 anos. E desde então, né, a gente vem cultivando uma amizade, mesmo que distante, né, por conta da Elisa. Não que seja algo negativo, mas a gente vem conhecendo e namorando muito o trabalho uma da outra, construindo, e agora vem novidades também por aqui, né? Então é com muita alegria, muita honra que eu recebo a Amanda, que é uma terapeuta incrível, professora de yoga, ela trabalha com astrologia e tantra. E desde a primeira vez que ela me contou sobre o trabalho dela, a primeira coisa que eu pensei foi: como assim, Amanda? Astrologia e tantra? A gente tá conversando a mesma língua? E foi incrível ela debruçar e contar toda essa história mágica de como os astros vêm influenciando a nossa vida íntima, todas as nossas sombras e potências, tanto na nossa vida íntima, amorosa, na relação que a gente tem com nós mesmas, a nossa vida espiritual e também o tantrismo. Eu vou deixar que na hora que ela chega aqui, ela conte mais um pouco sobre o trabalho dela e nos contar sobre como que funciona todo esse universo, mas eu posso dizer para vocês, a minha dúvida de astrologia e tantrismo, será que realmente, né, dá match? E depois que eu tive essa conversa com ela, eu descobri que tudo a ver. Então, bora se transformar com esse conteúdo incrível que é com a Amanda, minha querida. Vou chamar ela aqui. Amanda, depois você me conta aqui como que é o seu sobrenome, que eu sempre dou uma tremida na base. É Mazzolini, né? Gente, mais louco impossível, mas vambora. Mazzolini, conseguindo? Vamos lá? Mandei o convite, bora esperar a Amanda. E é muito incrível, né, que a gente se conheceu há mais de 4 anos atrás e a gente cultiva namoro aí de namoro energético, né, gente? A Amanda tem um parceiro, né, mas é uma admirando o trabalho da outra, uma sempre incentivando a outra nas nossas desconstruções e construções. Então, é realmente muito incrível. Eu falo namoro para tudo aquilo que me faz me apaixonar e vontade de cada vez mais me conectar com o conteúdo, com a pessoa. Chama outra vez, vou chamar a Amandinha. Eu enviei aqui. Calma aí. Será que vai? Será que vai? É hoje. E eu gostaria de saber que quem já está aqui, né, na nossa live, eu gostaria de saber de vocês. Quem aqui gosta de astrologia, já conhece um pouquinho do seu mapa, já entende como que funciona e quem também está aqui e quer conhecer mais sobre o Tantra. Enquanto isso, eu vou colocar aqui o nominho, já fixar e vamos embora. Opa! Eita, Amanda, será que não foi? Enquanto isso, eu acho que eu vou continuar aqui então falando, né? Fala pouco. Foi, né? Eu conheço, mas quero saber mais. Sempre, né? Arrasou em Contra da Alma. A Isa tá falando o seguinte: só não gosto da minha Vênus em Ares, que é barraqueira. Vou deixar pra Amanda falar, porque ela é uma ariana. No meu caso, eu tenho a Vênus em Sagitário, que já diz muito sobre a minha personalidade. Vou convidar aqui novamente para a Amandinha, aos pouquinhos ela vai entrando. Então, para começo de conversa, para mim é sempre muito válido começar falando para vocês o seguinte, né? Se vocês ainda não sabem, eu sou uma super libriana, ascendente leão, em peixe, e já aqui separadinho o meu mapa para a gente ajudar, né, a dar exemplos nas explicações com o meu. Ixi, o que será que está acontecendo? Vou até abrir aqui o
Não tá aparecendo? Não tá aparecendo a imagem, Manda. Ai, Cristina! Ai, meu Deus, cara. Agora Apareceu? foi. Mandinha! Seja mais do que bem-vinda! Que felicidade de te ter por aqui. Tô aqui apanhando, tô aqui apanhando. Não, vamos abrir essas barreiras do campo, abrir esse campo, abrir aqui os astros. E, mano, eu tava contando aqui pro pessoal que, né, eu tenho um. Eu vou agora colocar tudo culpa nos astros, né? Você tá ligada? Que a gente já se conhece faz o quê? 5 anos, né? Que foi no workshop da mulher. E eu falo pra todo mundo, né, que eu fico nesse namoro, olhando, tietando na internet, mas às vezes aparecer que é bom, às vezes eu nem dou as caras, né? Então fica nesse namoro, de esconde, esconde da Elisa, mas tá sempre lá comentando. E pra mim é sempre muito incrível ver. Eu acho que você, na época que eu conheci, já era uma pessoa que estava no seu caminho, na sua busca, e eu sempre admirei muito isso. E um pouquinho que eu vi, né, ao longo desses últimos 4, 5 anos, para mim, ter te visto, por exemplo, essa semana, né, que a gente deu, né, a gente se viu, né, no encontro de mulheres com a Bia. Depois, ontem também, a gente acabou passando o dia juntas e para mim foi tão bonito ver a transformação e contando, né, de como que a vida vai dando voltas e você foi se encontrando e quando viu, estava casando a astrologia com o tantrismo e quanta transformação, assim, eu já te admirava muito antes, mas agora dá para sentir aí o quanto que você tá no seu poder, né? Tá no seu lugar, eu diria assim. Então, que honra te ter aqui. Eu tô até gaguejando, olha só. Te ter por aqui e eu fico muito, muito feliz. Só que eu acho que melhor do que eu te apresentar, eu acho que é muito mais fácil você se apresentar aqui, né? Porque eu lembrei agora que você era instrutora de yoga, que você trabalhava com astrologia, mas eu tenho certeza que você trabalha com muito mais coisas. Então, se apresente aqui pro pessoal. Sim. Não, primeiro a honra é toda minha. Tanto é que eu tô até aqui nervosa com o convite e a câmera começou a virar, eu aqui desesperada. Eu falei, meu Deus! Bom, mulher, eu tô muito, muito, muito feliz pelo convite e pelo nosso reencontro, mesmo com essa distância, com esse tempo de introspecções e casulo que é necessário na nossa vida, a gente sabe que é preciso. Mas eu queria dizer, assim, já para passar para o pessoal também, você foi a minha primeira referência de Tantra. Você foi a minha primeira referência. Você foi a primeira mulher de referência na minha vida de Tantra. Então, assim, ó. Chocada, Sério? Porque, assim, eu assisti o Tantra pela primeira vez na Índia em 2018. Através de uma. Desculpa te interromper, a Flávia tá falando que o som tá apitando. Será que é alguma coisa? Eu vou colocar o fone de ouvido, só para arrumar. Peço desculpas, viu? Pode continuar falando, que eu acho que então é o meu. Eu não sei também se pode ser o meu. Vamos ver. Coloca aí, vamos ver se melhora. Eu acho que vai. Qualquer coisa vocês vão contando aqui pra gente, viu, gente? Então, bora lá. Então, conta mais. Menina, babado! Eu fui a primeira referência. Gente, que responsabilidade! Agora eu tô querendo rever tudo que eu falei no workshop das Yoni Eggs pra você, né? Meu Deus, que responsabilidade. Porque assim, eu voltei na Índia, estive na Índia em 2018. Eu pude ter a oportunidade de participar de uma prática de Tantra mais meditativa, né? De Kundalini Yoga. Então, foi ali o primeiro contato com o Tantra. Quando eu voltei, eu falei, gente, eu preciso estudar mais isso. Preciso colocar isso em prática na minha vida. E o universo é tão bonito, né? Que logo em seguida, eu fiquei sabendo, através da Thaís, do seu workshop de Yoni Eggs. Aí eu falei, amiga, você precisa ir lá, já que você já está aí envolvida com isso. Eu falei, mas o que é uma Yoni Egg? Que eu nem sabia. Eu estava já no caminho do yoga e ali eu nem sabia o que era ainda isso. E aí eu pensei, mais ou menos, nossa, eu preciso muito disso. Eu falei, eu vou. E tanto é que ontem, né, a gente conversando, eu falei assim,
que se eu tivesse, de novo, a oportunidade agora, né, que eu sei que eu vou ter, fazer o seu workshop de novo, seria outra pessoa fazendo o seu workshop. Porque ali, naquele momento, eu sentia que eu estava, assim, mais já dentro desse caminho, buscando essa mulher empoderada, essa mulher confiante, segura dentro de mim, mas ainda tinha algumas coisas a serem trabalhadas e descobertas. Então ali eu me sentia ainda meio, tipo, na respiração ainda meio que, né? Né? Agora quem vê, né? Segunda-feira, bicha. Nossa, bonita! Mudou mesmo, hein? Mas ali foi o meu start, porque assim, aquele contato com a Ione, aprender aquela respiração, colocar em prática os seus ensinamentos, me levou a buscar mais. Me levou a praticar mais, a querer saber mais. Aí, lógico, entrei em contato com outras coisas, com outras pessoas. E aí, por fim, né, encontrei também o Ricardo, que é do mundo Tantra, de um jeito bem inusitado. E a gente é o Chivão. É o Chivão. E aí fui aproveitando, não, aprofundando cada vez mais. Para poder chegar aqui. Mas você foi a mulher que start na minha vida de Tantra. Então, né, a honra, o prazer, o nervosismo é todo meu. Nossa, menina, que babada. Na minha cabeça, mesmo quando você falou ontem pra mim, eu pensei que eu tinha sido uma das primeiras pessoas que você tinha entrado em contato, mas não toda essa responsabilidade. Gente, agora eu fico pensando, né? Devia estar iluminada, encaixada. Iluminada também, acho que é forçar a barra, né? Mas eu canalizei bem, né? O ensinamento para despertar tudo isso, né? Esse ímpeto, essa vontade, esse desejo. Exato. Que incrível, Amanda. E vem cá, você trabalha com astrologia, você tem ali no seu perfil falando DNA astrológico. Me conta um pouquinho mais sobre isso e como que você começou a perceber. Eu vou falar casamento, porque eu sou muito libriana. Mas essa relação e esse vínculo de como que a astrologia começava a se conectar nesse nível com a sexualidade, com a vida íntima, mas acima de tudo com o Tantra. Sim. E não, eu vou começar com essa pergunta. O que é exatamente o DNA astrológico e depois a gente parte para o Tantra? Eu acho que é mais fácil porque tenho certeza que tem gente aqui que precisa entender primeiro o que é tantrismo, né? Antes da gente começar a integrar tudo. Então, vamos lá. O DNA astrológico, ele fala da nossa assinatura. Eu falo DNA porque a gente vem com uma individualidade, uma essência, uma assinatura, que muitas vezes a gente esquece dela. Por que a gente esquece? Porque a gente recebe muitas influências nos primeiros setênios de vida, ali nas primeiras fases, anos de vida. A gente recebe muita influência do campo social, familiar, e a gente vai se perdendo da nossa essência. A gente vai se desconectando do nosso eu. Que eu costumo dizer também de folha em branco. Você vem com uma folha em branco, eu venho com uma folha em branco, só que aí vai sendo preenchida por outras pessoas. E aí eu acabo perdendo aquilo que eu carrego como individualidade, como assinatura, como essência. Então, o objetivo principal do DNA astrológico é resgatar essa identidade autêntica. É resgatar essa assinatura, essa essência que é sua, sem influência. Porque quando a gente já nasce com uma coisa que é nossa, com essa coisa que vai ser a nossa marca pessoal no mundo. Só que a gente se perde dela e ela fica meio dormecente, fica meio no oculto. Então o DNA é uma forma de você relembrar quem você é, sem as influências dos seus primeiros anos de vida, sem as influências do certo, errado, dos seus pais, do seu campo familiar, do campo social, sem as crenças. Tipo assim, então se não tivesse passado por todos esses ensinamentos, ou por todos esses traumas, ou por todas essas experiências, quem eu seria? Que tipo de valores eu carregaria? Quais necessidades eu deveria atender? Porque eu percebo, principalmente assim, ali na fase dos 28 aos 35 anos, que a gente começa a ter crises existenciais. Eu tenho 33, gente. Fiz agora em outubro, por isso que eu me encaixo. Pode continuar, mano. Eu já tô com o meu mapa aqui pra gente dar exemplo, hein?
Adoro. Vocês conhecem agora todo o mapa da Elise e sabem como que eu me comunico diretamente e Ó, sexualmente olha, no tanto. gente, dá pra saber muito de uma pessoa, viu? Dá até medo na hora de pegar um aço. Você tá preparada, Elisa? Você tá Gente, eu tenho ascendente leão. preparada para seu íntimo pra todo mundo? Você vai com amor. Você vai com amor, hein? Mas vem cá, Amanda. Eu gostei muito, assim. Eu gosto muito de astrologia, mas também eu não sou que nem você e várias amigas minhas que realmente se aprofundam e mergulham, né? Sempre tô brincando, né? Que meu ascendente em Leão, meu Sol em Libra, né? E a minha Lua em Peixes, né? Que é super dramática, por sinal. E para mim é muito forte quando você fala, né? Porque não sei se exatamente essa linguagem, por favor, você me corrija, né? Fica sempre em aberto. É que é como se, quando a gente nasce, a gente já tem todos os nossos ímpetos, que para mim, quando eu ouço isso, é como se fossem as impressões da minha alma, da minha missão de vida, daquilo que eu vim trabalhar, de traços da minha personalidade, que sim, vão ser moldados ao longo da vida, né? Porque, principalmente, dos 0 aos 7 anos, gente, a gente é muito influenciado pelo ambiente, ou seja, por papai e mamãe, pela história deles, na forma, os valores, as crenças que são passados pra gente, inclusive, dependendo do ambiente, dependendo do tipo de incentivo, dos tipos de podas, dos tipos de crenças que eles carregam, vão influenciando, inclusive, na forma como a gente se identifica, na forma de quais são os nossos valores, as nossas crenças sobre as nossas capacidades, de quem a gente é, do nosso valor, da forma de amar, de ser amado. Isso impacta uma vida toda, né? Inclusive a nossa sexualidade. Então, quando você vem me falando da influência dos astros, a forma como eu entendo, que pode estar certo ou não, a gente deixa daí para Amanda responder, é como se fosse esse ímpeto da nossa energia, da nossa alma, que vem trazendo, então, inclusive as nossas qualidades, as nossas sombras, para além de toda essa construção do mundo externo, mas é muito da nossa vida interior. Seria isso? Eu estou viajando muito. Sim, Porque, não, né, eu gosto de aprovação, é a Lua em Peixes. Olha o ascendente Leão. é exatamente, Leão. Eu tenho eu sei como é isso. Eu sei. Adoro. Mas é exatamente isso. Exatamente isso. É exatamente isso aí que você falou. Sem tirar, sem pôr. É isso. Ai, que perfeito. Então, se a gente já entende esses traços da astrologia e como eles estão aqui dentro, e que, de certa forma, ao longo da nossa vida, eles vão estar sempre ali, só que muito, então, da nossa cultura, do nosso ambiente, das nossas experiências, vão moldando e vão nos auxiliando. Para mim é como se, então, eu gosto muito de uma fala de uma amiga minha que também é astróloga, que ela fala como se fosse um GPS que vai dando nortes, né? Então, principalmente quando a primeira vez que eu vi o meu mapa, ela falava muito, então, que tinha tudo a ver eu trabalhar com mulheres, inclusive questões internas minhas, né? Por exemplo, com a mamãe, com Dona Alice, que eu sempre dou aqui exemplo nas lives, coitada, ainda bem que ela não assiste tanto. Né? Vários traços da minha vida são potencializados e tem coisas na minha vida que eu percebo que eu tenho mais dificuldade e que o mapa, então ele vai dando esses traços. Então me faz muito sentido quando você integra, né, esse DNA astrológico, que embora a gente tenha toda uma experiência de vida, tem coisas, capacidades e até mesmo, eu acho que talentos que a gente às vezes racionalmente não foi incentivado ao longo da nossa vida, mas que habitam. Né? Então, eu acho que isso é muito incrível, porque conta a nossa história de uma forma menos equivocada, menos limitante, muito mais integrada com quem a gente é. Sim. Agora, né, já falei até bem no meu Mercúrio libriano, né? Meu Mercúrio em Libra também, assim como meu Marte, meu Sol. Enfim, gente, dá pra saber muita coisa. Ó, vocês vão descobrir todos os segredos aqui do perfil só sabendo essas informações. Exato. E daí, eu acho muito, muito incrível, então, começar a integrar essa questão do tantrismo. Porque, pra mim, a princípio, quando a gente integrou astrologia e tantra, pra mim, deu um tilt na cabeça. Conversando com você, eu entendi, eu falei assim, nossa, tudo a ver, como que eu nunca pensei nisso? Porque, pra mim, o Tantra são caminhos e maneiras de a gente utilizar, inclusive, o corpo e todas as suas facetas, sem discriminação, sem esse cerne social do que tem que ser ou não. Todos esses tem que, deve ser, certo e errado, mas muito mais esse caminho de fusão, reintegração, para acessar, né, o nosso caminho espiritual. Para mim, eu vejo isso, e o corpo, a ativação desse corpo de uma maneira integral, é o maior veículo, então, de ascensão, de reconexão com quem a gente verdadeiramente é.
E daí, quando Sim. você me traz esse conhecimento da astrologia, olhando para essa perspectiva do que eu acredito que seja o Tantra, de uma forma ainda que bastante romantizada, né, até agora, me faz todo sentido. Então, eu gostaria de saber primeiro, né, o que seria o Tantra para você, né, como que você enxerga ele e esse casamento, né, entre a astrologia... Nossa, muito libriano esse casamento. Eu acho que eu tô virando santo casamenteira ou estou chamando casamento para mim, né? Olha só. Então, como que você vê... Não, já tá no radar. Né? Então, como que você vê o tantrismo? Me conta um pouquinho qual que é a sua visão do tantra. E daí a gente vai adentrando na questão da astrologia para entender as casas, já dar essas informações, algumas pitadas aqui nessa live para a galera. Sim. Fez sentido? Bom, lógico, muito. Eu acho que já começa assim. Vou já começar a dar um exemplos integrando algumas coisas assim. Para poder explicar o que eu acho do Tantra, como eu vejo o Tantra, eu tenho que dar o meu exemplo de vida e as minhas experiências, né? Então, por exemplo, como eu tenho uma lua em Leão, Leão fala muito de pessoas alegres, divertidas, extrovertidas, para fora, né? Que precisam de um prazer para viver, né? Que precisam de uma alegria para viver. E aí eu vim de uma educação no qual era muito mais autoritária, uma educação no qual era muito mais de punir, de castigar, de reprovar, de controlar. Então, onde a gente tinha que se reprimir, tinha que, né, tipo, aquela coisa, né, cala a boca, engole o choro, né, fica quieto, não sei o quê. É onde você vai perdendo a sua alegria, vai perdendo o seu potencial de manifestar a vida de uma forma mais leve e alegre. Só que para eu ter prazer na vida, olhando até para minha lua, porque a lua fala de prazer, de como a gente vai sentir prazer e manifestar o prazer em nossas vidas, eu pego toda essa energia de Leão, e Leão é essa explosão, essa alegria. Só que tudo isso foi roubado por conta da educação, das formas, né, dos valores ali, foi sendo roubado de pouquinho em pouquinho. Além disso, né, também tem um histórico meu de abuso lá na infância, onde a gente também já passa por um grande trauma e choca, perde esse prazer com a autoimagem, perde segurança, perde autoconfiança. E aí eu não estou manifestando quem eu sou, porque eu tenho uma lua em Leão, que é toda alegria e extroversão, só que eu não consigo expressar isso, porque eu trago traumas da minha educação e das experiências negativas que eu passei. E aí, como que eu vou manifestar isso na minha vida? Com que tipo de ajuda, né? Então, eu me peguei um período da minha vida muito triste, muito para baixo, muito assim negativa, muito tipo, nossa, a vida parece que não tem sentido, não tem graça, não sei mais qual é o meu propósito de existir, de viver. Então, eu me peguei num momento que eu não tinha energia, não tinha vitalidade e não tinha vontade nem prazer de viver. Tanto é que eu renunciei à minha vida em 2018 para morar no monastério de Hare Krishnas. E ali eu me entrei no casulo mais ainda, né? Fiquei mais ainda introspectiva e, além de tudo, fiz um voto de celibato. Renunciei à vida sexual por 1 ano. Ou seja, a pessoa já estava toda cagada. Aí eu vou fazer um voto de celibato. Cadê o prazer de viver dessa pessoa? Aonde está o prazer de viver e como que ela vai manifestar a alegria e o prazer do Leão, que é a lua dela? O Sol, tô falando de mim, né? O Sol em Áries dela, o Sol em Áries, que também é pura energia, elemento fogo ali, que tem essa impulsividade, a coragem, iniciativa. Como que eu ia alimentar essa minha essência, manifestar ela, sendo que eu estava toda bloqueada, né? Toda travada. Quando eu estava lá na Índia, eu acessei essa prática meditativa através de uma Kundalini Yoga, e a energia começou a ser movimentada assim pelo corpo. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que eu não sentia já fazia um tempo. Já fazia, sentia assim, não foi uma coisa... Porque lá as pessoas já estavam soltas, se você visse, você ia adorar. Tipo, tava... Adoro. E eu aquela coisa, meu Deus, que bando de doido aqui, né? O que essa galera aí pulando, toda alegre? Eu não conseguia manifestar essa alegria, mas ali já foi uma sementinha para mim. Olha,
Você precisa resgatar isso dentro de você. Quando eu voltei, comecei a estudar mais, tive a oportunidade lá de acessar os chakras, num curso muito bacana. E aí eu acessei muito profundo o chakra sexual. E aí entrei no assunto Kundalini. Aí eu falei, não, quero saber mais dessa Kundalini, vamos entender essa Kundalini. Aí comecei a entender que energia sexual era vida, era vitalidade. Era, tipo, viver com prazer, com alegria e leveza. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. É essa alegria que tá faltando dentro de mim. E aí eu falei assim, eu quero saber mais, quero saber mais. Então eu tive uma outra oportunidade de fazer uma vivência de 21 dias para reconectar com o meu corpo, que foi assim, uma explosão. Aí os canais se abriram, 21 dias praticando. Era uma coisa bem específica para mulher. E aí eu falei, guiada pela Kelly, do Tantra Desperta, que a gente chegou a fazer uma live juntas, não sei se você lembra. Eu um tempinho atrás. E aí eu comecei a sentir aquela energia dentro de mim. E aí eu comecei, tipo, a acordar mega alegre, com brilho, com viço, tem energia, coragem. E aí todo mundo, nossa, você tá namorando? Eu, não. Tô me namorando, tô voltando à vida, só isso. Nossa, o que você tá fazendo? Assim, tô fazendo Tantra. Como assim você tá fazendo Tantra? Falei, pois é, um Tantra é energia de vida, vitalidade. Então, pra mim, o Tantra é isso, é vida, porque ele trouxe de volta pra mim a minha vida, o meu prazer, e ele me ajudou a me reconectar novamente com a minha assinatura, com o meu DNA astrológico, que é essa essência, né? Porque eu já sou assim. Eu tenho essa lua em Leão, que é todo o sol em Áries também é todo extrovertido. E ainda um ascendente em Gêmeos, que é comunicativo também, é pra fora. Nossa, Amanda, para mim é muito forte, né? Porque a nossa história é muito, muito parecida mesmo. Até o motivo pelo qual eu segui o caminho do Tantra porque, assim, uma das grandes confusões é que as pessoas acreditam que tantrismo, então, ele se limita à sexualidade e acreditam, então, que todo mundo que mexe com Tantra tem um aspecto ou um arquétipo único e exclusivo que é vir aqui tentar seduzir os outros, né? Ou que é só uma coisa muito limitante. Também mas a gente vê que quando a gente conecta com a nossa essência, não importa aquilo que a gente faça, é extremamente sensual e erótico porque a gente está conectado com a vida. E as barreiras que a grande maioria das pessoas tem, né? Daquilo do que tem que ser, deve ser, não pode ser, que nos desconectam da nossa energia vital, de quem a gente é, das nossas vontades, de todo esse pulsar interno, porque o Tantra é o caminho desse corpo, é o caminho de se reconectar profundamente. Para mim, eu vejo, né? Que é um caminho da morte para voltar à vida, né? Que é tudo aquilo, quais são as introjeções que a gente está carregando, essas coraças, esses bloqueios, esses nãos, do que deveria ser ou não, que está nos roubando toda essa força de vida. Porque energia sexual em movimento, ativação da Kundalini e expansão, ascensão, se torna energia vital, porque a gente está liberando tudo isso que a gente vem carregando. Então, quando a gente acredita que é só uma única coisa, que é só um caminho para adentrar o corpo, que é através do sexo, do prazer, e que sim, todos nós merecemos viver, inclusive para aumentar essa expansão de prazer e se tornar mulheres multiorgásticas, a gente precisa soltar, a gente precisa morrer para voltar à vida. E é muito incrível que nessas histórias, assim, eu me vi muito na sua história, porque assim, imagina só, eu sou uma libriana com ascendente em Leão e lua em Peixe, eu sinto a vida. Eu sou uma pessoa super sensível, né? Apesar do ascendente em Leão, sou uma florzinha, gente! Todo mundo às vezes acredita, né? Por conta dos textos que a gente escreve, cria uma ideia, né, da Elisa, que tem uma personalidade às vezes muito X. E quando vão conhecendo, a verdade é que às vezes as pessoas acreditam que deve ser uma super dominadora na cama e na verdade eu sou mais um gatinho ronronando, querendo só receber. Receber. E isso pra mim é incrível porque entra no aspecto de baixar todas as minhas barreiras que eu construí de uma vida de abusos, onde também uma educação autoritária, que foi o que eles aprenderam, papai e mamãe, assim como a sociedade aprendeu, mas foi castrador, de muito engolir o choro, de se você for assim vai ser ruim, porque você não vai conseguir um emprego. Se você assumir toda essa sua personalidade, as pessoas não vão te respeitar. Mas, Elisa, se você falar sobre sexo e prazer, as pessoas não vão te levar a sério. Ou então vão achar que você está se prostituindo, que está fazendo algo de errado.
Então, quando você vem me falando que também passou por isso, é uma forma da gente começar a integrar e perceber quão bonito é todas essas mortes para voltar à vida. E isso é tão potente porque a gente vai se descobrindo a cada não que a gente dá para o mundo e reverbera esse sim, mas a gente vai resgatando essas partes da nossa alma. E para mim é incrível a tua associação com a astrologia, né? Para mim eu vejo que é muito do meu conhecimento, né? Dos meus caminhos, foi muita prática da alquimia sexual, né, que me fez voltar à vida, de voltar a sentir o que eu tinha que sentir, porque a impressão que eu tinha é que eu carregava, né, muitos anos atrás, uma placa de metal no meu coração mesmo, que a todo momento, né, ou eu ia para retração total, ou então ia para uma explosão emocional de raiva, de brigar com o mundo, e daí voltava para o casulo. E uma negação da minha essência, né, de até mesmo achar que as pessoas não me levariam a sério se eu desse risada, se eu pegasse e chegasse para todo mundo abrir. Que eu não sento com as pernas fechadas, né, gente? Eu gosto de colocar o pé na cadeira, eu gosto de ficar ali de borboleta, assim. O meu animal de poder é um labrador, assim, basicamente, quando ele tá no meu ímpeto, né? Que gosta de carinho, quando eu realmente me sinto segura. Se qualquer pessoa me toca e eu não aceitei, ele quer ver esse labrador mostrar os dentinhos, né? Mas é como se tudo que eu fosse era errado até então. Não pode ser isso, ou então, se você mostra essa sensualidade, é errado. Se você mostra o seu riso, aquilo que você acredita é errado. Isso vai minando a nossa autoconfiança. E aqui eu nem estou falando de coisa sexual, mas é tudo na nossa vida que sim vai ter um impacto direto na nossa sexualidade, na nossa energia sexual. Como que a gente vai para o mundo, essa energia sexual falando, que nada mais é quando em movimento a nossa energia de vida, a nossa criatividade, inclusive eu diria até que é o nosso caminho de fé. Afinal de contas, ninguém acorda de manhã pensando, ai, deixa eu ter um dia de merda aqui, só mais um pouquinho, eu quero me ferrar inteira. Quero aqui, ó, tomar no rabo, me sofrer, viver em eterno sacrifício, porque eu gosto de viver mal. As pessoas às vezes acordam, vão me sacrificar para alcançar algo que tem uma energia de fé, mesmo que Elisa pessoalmente não acredite que precisa do sacrifício. Então, a nossa ímpeto de vida, a nossa esperança, a nossa fé das coisas mudarem é também uma parte muito generosa da nossa energia sexual, que é movida ao prazer. Então, quando a gente adentra tão profundo esse corpo, volta a soltar, né, tudo aquilo que a gente não é, para voltar a se conectar com o nosso caminho de alma mesmo, né, esse DNA, quem a gente é de verdade, a vida começa a se transformar. E não quer dizer que ninguém seja perfeito, né? Pelo menos eu não tenho essa idealização, apesar que minha Lua em Peixes curte, né? Uma idealização e uma expectativa, mas é como se a vida fica mais leve. Os pesos que antes pareciam enormes, as montanhas que a gente carregava, elas vão se dissolvendo pouco a pouco. E a vida se transforma e ela fica mais saborosa, ao meu ver, né? É viajada essa percepção? Não sei, vamos ver, né? Não, não é viajada, não é viajada. E assim, só para complementar, assim, né? Trazendo essa questão do casamento da astrologia, né? Com o Tantra, né? Realmente, assim, o Tantra, ele traz essa coragem para você ser quem você é. Para você manifestar a sua verdade, a sua essência, né? Então, quando eu entendi quem eu era, que eu tinha toda aquela energia e muita energia sexual também, que eu reprimi muito, até por conta de abuso, porque, assim, o Marte, ele representa o planeta Marte, a nossa sexualidade. E ele rege lá no zodíaco 2 signos. Ele é regente de 2 signos, de Áries e Escorpião. Por isso que esses signos também são bem tensos e bem conectados com a energia sexual, bem... E aí eu não sabia de onde vinha tanta energia e eu me sentia culpada com toda aquela energia explosiva dentro de mim. E além disso, assim, signos de fogo também são mais calientes, são mais quentes. Então, o leão, aí também, a pessoa já é liana, regida aqui por Marte, ainda com uma lua em leão, que também já é signo de fogo. Então, é muita energia. E aí, minha mãe não sabia o que fazer comigo, né? Porque, tipo, eu dava muito trabalho, muito trabalho. Então, vem essa questão, né? Você começa a carregar culpa por ser do jeito que você é. Só que quando você acessa o Tantra, ele te liberta. Ele te liberta. E aí você entende que realmente
a energia sexual, essa vitalidade, essa energia de expansão, de consciência que te traz a coragem para ser quem você é, não tem nada a ver com as pornografias, com todos esses tabus, essas distorção que trazem em relação ao sexo. Porque quando fala-se de energia sexual, a cabeça da pessoa já vai direto para um ato sexual. Né, mas Tantra é um Kama Sutra, né? Vai fazer posturas mirabolosas. As pessoas falam que já associam logo como se fosse uma orgia. Mas as pessoas não sabem que a palavra orgia, sabe qual é a origem do significado? Orgia, fora essa concepção que foi criada em torno, a orgia, ela fala sobre a conexão profunda com o corpo através, sim, do sexo, do prazer, da dança, da alegria, do pulsar de vida para entrar em êxtase, em supraconsciência para se conectar com os deuses, né? Que seria a origem da palavra em latim seria entrar em êxtase profundo de conexão com Deus. Então a gente gosta de orgia. Se esse é o significado, a gente curte. Mas a gente sabe que na visão das pessoas, a associação é orgia de uma forma extremamente bacanal, como se o nosso corpo não fosse nosso, fosse só pelo outro, né? Isso é uma grande perda, porque o que eu vejo é que o Tantra traz muito um caminho de empoderamento com quem a gente realmente é. E quando a gente entra nesse lugar, faça isso X, Y, Z, ou não faça nada, é um caminho certo. Então, desde da poligamia até o celibatário, se essa é uma escolha genuína do teu ser, não tem certo e errado. A questão se torna, então, se a gente entra em celibatário por conta de toda uma culpa, medo, castração, fecha a nossa vida sexual e aqui tá cheio de culpa, cheio de fantasias e anulando, se sacrificando e machucando, assim como ter diferentes parceiros e na verdade não tá sentindo nada, isso é totalmente desconectado com o teu ser. Então, são construções e estereótipos que não tem nada a ver. Então, para mim faz muito sentido agora te ouvindo, né, o quanto que é importante. Então, também o caminho da astrologia como formas e maneiras de iluminar tudo isso. E eu gostei muito que você falou, né, que a quantidade de fogo, ela também vem falando muito dessa energia sexual. Eu gosto que muito de alguns caminhos, por exemplo, do taoísmo, da medicina chinesa, da alquimia sexual, a gente fala muito que tanto o elemento fogo quanto a água, elas falam muito sobre a energia sexual, tanto do masculino quanto do feminino. E para mim, uma das coisas que às vezes entrava em choque, né, quando no começo, até eu entender isso, até acessar esse conhecimento, aqui dava um tilt, né, dentro da minha cabeça, porque eu falava assim, poxa, eu sinto muito a minha sexualidade. Eu não sinto necessariamente como um fogo intenso, mas eu sinto uma fluidez de águas. Para mim é profundo, embora tenha muito peixes. Né? Para mim é profundo, mas de uma forma diferente. Não é necessariamente pigo e ascendente, esse fogo necessariamente, embora eu tenha uma Vênus em Sagitário e um ascendente Leão. Então, para mim é muito forte quando a gente vai adentrando esse universo, que não necessariamente de uma forma é certa e outra é errada, mas que todos esses elementos, ele vem trazendo aspectos, né, da nossa sexualidade, tanto na forma de expressão, dos picos, da excitação, do movimento, e até mesmo o próprio elemento ar, ele vem falando de diferentes aspectos que para mim é incrível. Eu queria compartilhar aqui que a minha Marte é em Libra, né? A Libriana. A sua casa 8 é onde? É onde a casa 8? É em peixes. Então, por isso, eu não vou saber o grau, né? Não tem problema. Vamos entender isso. Na verdade, assim, a casa 8, galera, fala da nossa energia sexual também. A casa 8 fala da expressão sexual, do poder, da energia, da sexualidade, entre outras coisas também. Ela fala das nossas sombras, dos nossos desejos mais ocultos, mais obscuros, né? Aquela coisa mais negra. Então, assim, a casa 8, ela tem muita energia. E aí, você vai expressar também, além, né, de a gente falar do Marte, que é sexualidade, e o signo que está o seu Marte, que vai ser sua expressão sexual, mas a gente analisa também a sua casa 8, porque toda essa necessidade de sexualidade, de expressão, vai estar ali dentro da casa 8 também, e todos os planetas que estiverem envolvidos ali. Então, uma casa 8 em peixes, exatamente, não é que nem Ares. Se fosse ali uma casa 8 em Ares, fogo, naquela coisa, aquela explosão.
Não, é diferente. Realmente é uma coisa mais romântica, mais sensível. Ai, mais delicada, é realmente aquilo que você falou. Não sou essa leoa toda na cama, porque a minha necessidade é algo mais intuitivo, é algo mais sensível, é algo mais de percepção. É água mesmo, é fluir nas águas, é nadar nas águas, né, nas profundezas dessa água. Então é diferente. E às vezes, né, a gente cobra muito do parceiro uma coisa, mas, por exemplo, você com essa energia pisciniana dentro da casa da sexualidade, que fala muito de espiritualidade, como que você vai se querer se conectar sexualmente também com uma pessoa através de um campo espiritual? Não pode ser só carnal, não pode ser só um desejo assim primitivo, né? Tipo, ai, vem cá para eu saciar, porque você já sabe fazer isso sozinha, já aprendeu, né? Você não precisa de outra pessoa para isso, né? Então, ali você quer mesmo uma conexão intensa e profunda, que é a interpretação das águas, né? Então você vai buscar isso dentro dessa relação. Então, diferente se uma pessoa tem ali um Áries, uma casa 8 em Áries, porque ela não vai estar compatível com as suas necessidades. Então, ele vai ter uma necessidade e você vai ter outra necessidade. Então, a astrologia com o casamento, com o Tantra, traz essa consciência para dentro das relações também, né? Como que eu vou, né, mostrar para o meu parceiro ou para minha parceira a minha necessidade? Primeiro de tudo, eu tenho que saber o que é essa minha necessidade. Se eu não souber, não tem como eu falar, comunicar para o meu parceiro, para minha parceira. Então, quando eu pego lá o DNA astrológico, tá, eu vou entender isso. Vou entender quem eu sou, os meus valores, necessidades, a minha sexualidade, a forma que eu expresso ela, a forma que eu expresso meu amor. Porque é quase 99% que o outro vai ser totalmente diferente. E aí os conflitos existem porque eu não sei quem é o outro. E eu não consigo aceitar que ele é daquele jeito e que ele se expressa e se manifesta daquele jeito. E eu só estou mais preocupado com a minha necessidade, com aquilo que eu necessito, né? Então a ideia de juntar essas duas ferramentas foi para trazer mais consciência também dentro da relação, né, com o parceiro, com a pessoa, com o parceiro, com a parceira, principalmente na intimidade, né? Principalmente para a gente melhorar essa conexão mais íntima, prazerosa, no qual eu me sinto seguro e confiante em estar fazendo essa entrega, né? Essa conexão. Nossa, total, Mandinha. Eu tô vendo aqui as mensagens, só queria falar uma coisa que para mim faz muito sentido isso que você vem me falando, principalmente com relação a casa 8 em peixes, porque uma das coisas que eu mais me cobrava quando eu era muito novinha, né, há mais de 10 anos atrás, que eu tinha que ter um comportamento sexual super intenso para o mundo externo, mesmo que aqui dentro eu percebia que eu me atravessava nos meus tempos e ritmos, no sentido de que quando eu era mais nova, para eu ser, então, uma pessoa bem resolvida sexualmente, entre aspas, né, como as minhas amigas, como a gente é ensinado a crer como deve ser todas as sexualidades, a vida íntima de todo mundo sempre igual e padronizada, então eu via que eu queria então também ter esse perfil, tá sempre disponível para todo mundo, então eu sempre era super transante, pau para toda obra, só que eu percebia, principalmente quando eu entrei nesse caminho de autoconhecimento, que embora fosse muito gostoso ter essa liberdade de me conectar com as pessoas da forma que eu quisesse, eu precisava me conectar com essas minhas águas, com as minhas emoções, porque eu preciso de uma conexão emocional. Não que eu não possa transar com uma pessoa de uma única noite, mas eu preciso me sentir segura, amparada. Eu gosto de alguns aspectos que é muito único e exclusivo. E daí eu vejo muitas mulheres querendo enrijecer a sua sexualidade exclusivamente a femme fatale. E tem dias que a gente é femme fatale, mas tem outros que a gente vai para um outro aspecto super romântico, que sou eu na vida. A gente oscila demais, né? A gente oscila demais. E quando a gente padroniza, eu percebia que eu me machucava extremamente, né? Machucava meu emocional e pelo meu comportamento sexual interno, né? Esse pulsar e como eu funcionava muitas vezes era diferente. Eu me sentia muito reprimida e uma necessidade de provar, o ascendente leão, talvez, de provar para o mundo que eu também era igual a todo mundo. Ou então até mesmo provar que eu era melhor. Não, vou mostrar que eu sou boazuda aqui, mesmo que internamente estivesse rasgando. E para mim foi muito essencial começar. Eu não entendi a princípio como a astrologia, né? Porque a minha porta foi a alquimia sexual, as práticas do Tantra,
Mas ouvindo isso, me reafirma todas as suspeitas que eu tive no início dessa minha jornada, que era o quão mais importante era eu me conectar com essa força sexual que é genuína e a minha impressão, né? O meu mapa sexual, basicamente, a minha força e a minha energia, que é única e exclusiva, nessa potência que é incrível, da forma como ela é, porque ela conta a minha história, a minha forma de ser e na forma como eu me sinto confortável para eu acessar de uma forma tão potente altas esferas orgásticas, mas acima de tudo, usar tanto essa força multiorgástica para me conectar com o meu ser, com esse meu caminho. Então, quando você me fala isso, para mim vem muito essa frase em mente, né? Que cada pessoa tem uma força sexual que é impressão de papel, sabe? Que é uma força dela própria. Que a gente não precisa ser igual a ninguém, mas a gente precisa entender como esse corpo funciona e a astrologia está aí como uma ferramenta. Faz sentido? É isso, né? Talvez tenha viajado um pouquinho. Já dei mais informação minha do que deveria, com certeza, né? Agora todo mundo descobre que eu sou basicamente um gatinho ronronando, que gosta de receber carinho e se movimentando para mostrar muito claro a forma como eu gosto. Está dando certo ou não. É basicamente isso, miau. Não é tigresa, é mais um gatinho ronronante. O que eu posso fazer? Até porque, né, assim, tem aí também você falou que o Marte é em Libra, né? O Marte é em Libra. Então, o Libra, ele é regido pelo planeta Vênus, que é o planeta do amor. Né? Aquele planeta, tipo, delicado também, né? Então, assim, olha que interessante. O Marte, ele tá Porque, assim, pensa aqui comigo. O Marte é um planeta da guerra, da força, é o Yang, é a sexualidade mais Yang. A Vênus é uma coisa mais Yin, mais delicada. E aí o seu Marte caiu no signo Yin ali, né? Regido por Vênus Yin. Então, como que você vai expressar essa energia sexual? De uma forma mais Yin, de uma forma mais delicada. Faz parte da sua assinatura, da sua essência. E isso é muito bacana. Só que é aquilo que você falou, não quer dizer que eu sou isso. Não posso me taxar dessa forma e só ser assim. Até porque, além de ter influências externas, a gente é muito influenciado pelas fases da Lua, pelos nossos hormônios, então tá sempre subindo e descendo. Além do que você tem uma outra essência, que é o seu ascendente, que é Leão, que é essa energia mais yang, mais dominadora. Então, pode ser que sim, que tenha momento que eu tô a fim de dominar. Mas tem momentos que eu só tô afim ali de uma coisa mais delicada, mais romântica, uma conexão mais espiritual, mais profunda, das águas. Não, e é total, né? Porque às vezes a gente enrijece a forma como a gente tem que viver a nossa intimidade, ou então só existe uma única maneira só que, no entanto, a gente está sendo regido de diferentes formas. Os nossos hormônios, as nossas águas, o nosso sangue, assim como os planetas, a interação com o outro, o ambiente. Isso é mágico, porque a gente vai entendendo profundamente vários aspectos de quem a gente é. Para mim, eu percebo que, independente da forma exatamente como eu faço amor bem gostoso, é muito mais também, um dos princípios que eu comecei a entender, que essa casa 8 em peixes me falava, era que não importa com quem fosse, a forma como eu realizasse, mas eu precisava me sentir de alguma forma segura. E eu acho que isso para todo mundo, mas para mim eu comecei a entender que uma parte minha precisa ter um vínculo, não necessariamente de amor profundo, e casar, ter 50 filhos, e vamos viver nossas práticas tântricas, viver o nosso retiro. Mas, acima de tudo, é me sentir uma conexão sociável, no sentido de amizade, um vínculo de intelecto, né? Uma conexão onde eu me sinta totalmente confortável para, independente do que aconteça, quantos orgasmos eu tiver ou não, eu me sinto extremamente confortável para ser quem eu sou. Exato. E a minha história fala exatamente isso, né? Para mim, astrologicamente, é explicável. Não, exatamente. E é um ponto interessante que você pegou, porque assim, se a gente for pegar os elementos que regem os 12 zodíacos, né? A gente tem o elemento fogo, terra, ar e água. Os elementos terra e água são os que mais necessitam dessa segurança, deste conforto, deste colo. Então, se não tiver isso, é complicado.
é complicado, porque eles buscam isso no parceiro, na parceira, essa segurança. É aquilo que você falou. Não necessariamente eu preciso ali relacionar, ter um relacionamento sério para ter essa troca gostosa, mas eu preciso ter essa segurança. Eu preciso me sentir segura emocionalmente e até assim, um ambiente propício para aquilo, para que possa ter uma entrega bacana, legal. Não, total, total. É muito incrível, né? Eu tô vendo aqui, Amanda, que as meninas estão mandando mensagens falando todo mundo aonde que tá a casa 8. E eu vou ler algumas para você, se você puder dar pelo menos uma frase ou uma fala para dar só um norte, né? Porque fica aí o convite também para todo mundo conhecer o trabalho incrível da Amanda, né? Para entender a astrologia, esse casamento com a nossa sexualidade e o tantrismo. E daí que então a Isa Valadão tá falando o seguinte: a minha casa 8 é em Gêmeos. Deve ser falante, hein? Tô brincando, eu não entendo tanto de astrologia, mas deve ser uma sexualidade extremamente expressiva. Mas vou deixar essa voz pra Amanda porque eu não entendo tanto, tá, gente? Já é uma boa resumida, uma sexualidade expressiva, né? É uma boa resumida, uma frase bem resumida, né? Gostei. Na verdade, assim, a gente analisa, né, algumas características para a gente começar a interpretar. Então, quais são as características de Gêmeos? Ele é regido pelo planeta Mercúrio, da comunicação, da expressão, da conexão. Então, essa pessoa ela vai buscar principalmente o que dentro dessa relação sexual? Uma comunicação. Ela precisa se comunicar. Mas como é muito no campo racional, às vezes fica muito racionalizando ali também, todo esse contexto tal. E aí pode ter o que? Gerar o quê? Uma dispersão. Tá ali na hora do bem bom, de repente, os Gêmeos é tão aqui nas as ideias para ela perder uma conexão ali com a pessoa. Então ela já pensou em outra coisa. Então ela tem uma facilidade de dispersar, assim, também, por ser muito racional, muito mente, é o elemento ar, que representa a mente, o intelecto, é regido pelo planeta Mercúrio, intelecto, tal. Então, assim, mas por outro lado também, Gêmeos, ele é muito versátil, muito curioso. Tem uma lada, menina. E também, então, ele na casa 8 pode ter uma super curiosidade para aprender várias coisas diferentes dentro deste caminho sexual, por conta da versatilidade dele. Então, assim, eu quero experimentar isso aqui, agora eu quero experimentar isso aqui, isso aqui é diferente. E por ele ser um signo bem, assim, como a gente fala, assim, muito curioso, ele não gosta muito de rotina, ele gosta de novidade. Então, assim, ele dentro dessa casa 8, é necessário ter sempre uma novidade, sempre algo tem que ter muitas ferramentas em mãos. O parceiro, a parceira, e tem que ser bem criativo junto com a pessoa, então. Exatamente. Mas você resumiu ali bonitinho, ali, já resumiu ali uma sexualidade expressiva, adorei. Sim, agora eu tô vendo aqui que a Lila tá falando o seguinte: a casa dela é 8 em Escorpião. Pra mim, na minha cabeça, deve ser algo bem profundo, conexões, êxtase, né? Deve ser intenso. Intenso. Ela já pratica Tantra na vida dela? É aluna minha de vários cursos. Ótimo. Bom, então vamos lá. Cada casa já tem o seu signo de origem, né? E quando ele cai na sua casa mesmo de origem, potencializa as necessidades. Ou seja, o escorpião já é originário da casa 8. Então, se ela caiu com a casa 8 cortando escorpião, ali potencializa as necessidades daquele signo em relação à sexualidade. Mas, assim, para resumir, a sexualidade para ela é o processo dela de transformação. É através da sexualidade que ela vai ter os renascimentos necessários para a vida dela. É a morte e o renascimento através da sexualidade. Cacilde, é intensa, é forte, só mergulha, Lila. Só mergulha. É muito bonito. É muito bonito. Eu acho lindo, assim. Eu acho lindo as coisas que ligam as características do escorpião, assim, porque ele traz pra gente muitos ensinamentos, traz muita dor, mas ao mesmo tempo muita cura, muita transformação. E eu tenho quase certeza que ela tem ali também um pezinho ali para curar através dessa energia sexual, não só ela, mas como outras pessoas. Nossa, total. Foi o que eu tinha pensado na hora que você começou a falar. Total. Ó, Lila, fica aí a deixa. Fica aí a deixa para você. E para mim, antes da gente encerrar aqui a live, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque para mim, sim, lógico, né? No caminho
que é mais leigo, eu sempre associei muito o planeta Vênus como também um símbolo da sexualidade feminina. Seria Vênus, regido pelo amor, né? É representado por deusas como Afrodite, né? Que ela é a personificação do erotismo, não necessariamente como o patriarcal criou, mas principalmente o erotismo dessa percepção dos nossos sentidos e a conexão com a sensualidade, né? E eu sempre fiz essa associação, mas eu não entendo de astrologia, é óbvio, da Vênus com a sexualidade. Como então que a nossa Vênus acaba regendo essa área? Eu acho que de uma forma mais delicada. Eu acho que de uma forma mais sensível, de uma forma mais. Porque eu vejo, assim, o Marte com mais força. Às vezes com mais brutalidade, com uma energia mais de força. A Vênus, ela vai expressar esse erotismo, esse prazer, só que de uma forma mais delicada e de uma forma mais voltada para uma beleza, para algo para chamar a atenção através de um algo mais sensual, né? De um Magnetismo. onde eu me produzo, mais um magnetismo ali, uma coisa mais, né? Sim, toda assim, bonita. Então eu vejo dessa forma, eu vejo a Vênus assim conectada através dessa delicadeza, desse magnetismo, através de uma sensualidade mais delicada. Eu acho que poderia resumir assim. Porque agora eu dou um tilt na minha cabeça, né? Porque a minha Vênus é em Sagitário, né? Algum lugar tem que ter essa liberdade, essa fluidez e esse fogo no rabo, né? Porque assim, com essa quantidade de água, né, gente? Às vezes eu me questiono, né? Sim, sim. Nossa, já contando tudo. Mas faz sentido isso? Porque, para minha cabeça, isso explicava alguns dos meus comportamentos, que tem muito mais fogo do que necessariamente essa quantidade de água, que me leva muito para essa, não só introspecção, mas acima de tudo, essa receptividade. Porque, para mim, é isso que o Peixes me traz muito, né? Essa fluidez, essa receptividade. Sim. Se você tivesse, por exemplo, a Vênus em Touro, ia ser totalmente diferente. Ela ia estar bem compatível com a sua Lua em Peixes, com o seu Marte. Ia estar bem mais compatível ali. Então você ia ficar mais, né, desse lado da delicadeza, dessa sensualidade mais delicada. Mas aí a Vênus entrou em Marte, um signo de fogo, que ela reforça o seu ascendente em Leão, que também é fogo. Então acaba que talvez tenha esse conflito mesmo, né? Me expressar através da minha lua em peixes, do meu sol em Libra, ou me expressar através da minha Vênus em Sagitário, com o meu ascendente em Leão. Então Nem bipolar, né? Nem libriano. É um conflito mesmo, um conflito. E por isso que eu falei que é normal a gente oscilar, é normal a gente oscilar nas nossas necessidades. Quando a gente estuda todo o mapa, a gente vai compreender o porquê que a gente tem tais necessidades e por que eu tenho tais comportamentos. Está tudo escrito lá. Eu também considero a astrologia como um manual de vida, como a sua amiga, a outra amiga astróloga falou também. É um GPS, um manual de vida. É o seu livro. Quando você está com dúvida de você, onde você procura? Ali no seu mapa astral. Total. Meu, e é muito incrível, né, Amanda? Eu fiquei muito apaixonada, né? Adoro a forma como você explica. E agora eu gostaria de saber algo seu, né? Daí, se você não quiser compartilhar, tá tudo certo. Eu ia perguntar, né, talvez você já tenha falado, mas agora eu não tô conseguindo lembrar, aonde que tá a tua casa 8 e onde tá essa Vênus e o seu Marte? O seu Marte tá em signo de fogo também, ou não? Nossa, já viajei total, né? O meu Marte está em signo de Áries, mesma coisa que meu ascendente. Então, eu tenho ascendente em Gêmeos e meu Marte está em Gêmeos. Então, assim, para falar resumidamente de um Marte em Gêmeos, a gente falaria que é uma pessoa bem aberta e bem curiosa. Posso explorar os dois lados. Estou aberta a múltiplas possibilidades. Exato. Além de ter um ascendente em Gêmeos e ainda um Marte, né, sexual também em Gêmeos, quer dizer que eu tenho muita curiosidade. Pode ser que eu queira ficar com menina, pode ser que eu queira ficar com menino, e tá tudo bem, porque é o Marte que tem essa necessidade de saber coisa a mais. Não quer dizer que eu vou me rotular como alguma coisa, sabe? Me rotular como alguma coisa. Mas é só uma necessidade de querer saber como é. Querer sentir como é, né?
E a minha casa 8, olha que interessante, a minha casa 8 corta no signo de terra. Corta no signo de terra, Capricórnio. Menina, Capricórnio. Bicha, já vem com a minha mãe assim na minha mente. Você tem que lá segurar o fundo da periquita da mulher, porque senão... Adoro! A mulher já é Sol em Áries, regida por Marte, planeta da sexualidade. Aí tem esse ascendente em Gêmeos com Marte em Gêmeos, que é ali, ai, deixa eu descobrir aqui, deixa eu descobrir ali. Uma Lua em Leão, que é fogo, que gosta de uma baguncinha também. E aí, o Capricórnio ali na casa 8 para dar uma segurada na nega. Ali fala, não, querida, abaixa um pouco esse fogo. Errada. Porque qual que era o meu conflito? Não, eu não posso ficar com essa pessoa. Porque se eu ficar com essa pessoa, eu tenho que namorar essa pessoa. Capricórnio na casa 8. Eu já acho que eu tenho que casar, com aqueles muito épico. Aí tem outro detalhe. Vênus em peixes. Ah, Vênus em peixes. Vênus em peixes. Ou seja, eu também busco, assim, expressar a minha sensualidade de uma forma mais delicada, mesmo sendo essa potência toda que eu sou, com Sol em Áries, um ascendente em Gêmeos, uma Lua em Leão. Só que a minha necessidade na hora de expressar o meu amor é uma coisa mais delicada, mais romântica, mais... Não, tem que ter um negocinho aqui mais assim, envolvente, aqui uma energia mais, mais gostosa. Mas muitas vezes eu me coloquei nessa mesma situação que você falou, de tentar se enquadrar ali naquele perfil que é mostrado pra gente, naquelas performances e tudo, e entrar muito em conflito, né? Mas será que eu sou assim? Ou será que eu sou assim? Ou será que eu devo ser assim? Ou será que eu devo ser assado, né? E só se entendendo profundamente para você encontrar o seu caminho do meio. Para você encontrar o equilíbrio sobre todas as suas nuances, né? Nossa, é muito incrível. Eu tô cada vez mais apaixonada. Esse último ano eu apareceu várias amigas astrólogas, né? Nos últimos anos. E uma cuida só da astrologia do meu negócio, a outra cuida da missão da minha vida, e agora eu vou entregar para você o meu mapa, o meu caminho tântrico da minha vida íntima, que a gente já resolve tudo, né? Vou entregando para as amigas, cada um na sua área de especialização, até a empresa, né, que eu tenho. Vamos ver onde está esse chivão. Onde está meu radar? Onde está meu radar? Essa minha amiga, a Larissa, ela tinha falado que quem aparecer precisa ter um ímpeto mais... Como é que ela falava? Que é uma pessoa muito aberta a esse caminho do tantrismo, a esse caminho do coração. E para mim faz muito sentido. É mais desafiador encontrar pessoas que não estejam abertas ou que já não estejam vivenciando ou não tenham esse ímpeto genuíno de crescer e se transformar, né? Tanto através da sexualidade, mas um caminho de vida. Né? Acho que para você nesse sentido também, né? Quando você estava à procura do seu parceiro de alma. Exato. Forte, né? Eu já sei a história inteira, né? Então eu fiquei perguntando, estava apaixonada. Eu já queria conversar com o Ri, já abraçar ele e falei, nossa, me fala como é que é desse lado aí, moço. Atrair aqui o chivão também. Bom, me ensina aí qual que é a magia. Vai dar certo, vai vir, vai dar certo, vai vir, tá chegando. Tá chegando. É muito isso mesmo, assim, né? Eu acho que quando a gente entende essa expressão e você começa a manifestar de verdade quem você acaba canalizando essa pessoa mais para próximo de você que tá aí em algum lugar, né? Então, assim, porque você já se entendeu e já compreendeu o que você precisa. Você tem uma necessidade. Todos nós temos uma necessidade e não dá para ignorar essa necessidade. Como eu até comentei com você um pouco ontem, né? Você tem uma Vênus num signo espiritual, ali, um signo espiritual que também, o Sagitário, ele é considerado espiritualista, filósofo, e tem ali a Lua em Peixes, que é espiritualista. Então, assim, não dá para ter uma relação com alguém que não busque esse caminho, ou que não esteja nesse caminho, porque é uma necessidade sua. E você vai precisar viver isso dentro dessa relação. Como é uma necessidade minha também, por causa da Vênus em Peixes e outros detalhes lá também com Sagitário no meu mapa.
Então é difícil você encontrar uma pessoa que não está aberta a esse caminho, querer viver algo com essa pessoa e se iludir assim, ah, tudo bem, ela não precisa estar nesse caminho, nem entender, basta eu entender, basta eu, né? Tipo assim, vai dar tudo certo, ele é bacana, tal. Não, porque vai até um certo ponto, depois não vai mais. Porque os valores vão começar a se chocar e as necessidades vão começar a se chocar. Não, é total, total. Eu vejo isso muito das relações. Daí, na hora que você falou, eu comecei a observar quando eu cheguei em casa, né? Depois das reuniões que eu tive, daí eu comecei a observar para cada um dos relacionamentos, né? E muitos deles eu estava muito mais por um motivo. Até gostava da pessoa, mas eu sabia que quando tocava nessa área não tinha uma afinidade. E era uma coisa para mim que, de certa forma, broxante, porque eu vejo como parceiro de alma, que inclusive de propósito de alma, né? Esse caminho, essa busca espiritual. E pra mim não Sim, é uma coisa que eu pessoalmente não consigo voltar atrás. Não tem como eu falar assim, isso daqui não importa. Mesmo que eu tente me enganar, mesmo que eu crie essa expectativa, menina, não tem como. exatamente. E eu acho que até assim, num contexto assim, se a gente nem pegasse esses detalhes assim da astrologia, mas eu acho que você deve pensar que nem eu também. Eu acho que uma relação ela tem que ter um propósito. Ela tem que ter um propósito. Ela não pode só apenas servir a mim. Né? Eu penso muito dessa forma, assim. Antigamente, eu acho que as relações eram baseadas só nas necessidades e desejos próprios. Só que hoje, como se fala muito, né, de relacionamentos da nova era e tudo mais, a gente entendeu que as relações elas precisam ter um propósito maior. Eu não vou ali me relacionar ou casar com aquela pessoa por conta de status, por conta de beleza, por conta de sexo, por conta de herança. Eu vou me relacionar com ela porque a gente tem algo maior para viver, algo maior para compartilhar com o mundo, né? Então eu entendo muito isso. Até algumas amigas vieram para mim, ai, Amanda, mas eu só atraio cara chato, que não sei o que. Eu falei assim, mas você já sabe qual é o seu propósito de vida? Você já sabe o que você quer dar para o mundo? Porque se você não souber, é assim, é difícil atrair alguém que vocês possam compartilhar muito, assim, sabe? Crescer juntos e viver uma história onde você possa construir algo mais sólido, mais bonito, consistente. Porque você tem que entender o seu propósito de vida. Porque assim, a pessoa ela tem que estar alinhada a esse propósito também de alguma forma e contribuir com você, com o mundo, nessa parceria. Então, assim, quando eu estava nessa busca pelo chivão. Eu adoro falar, eu sempre brinco com os meninos. Além de ter essa consciência que eu falei que eu queria alguém dentro desse caminho, que entendesse esse caminho, eu já entendia que, assim, eu tenho a necessidade de mostrar algo para o mundo e eu quero mostrar com esse parceiro. Então, a gente precisa estar alinhados nessa necessidade de trabalho, de compartilhar com o mundo algo parecido, né? Então, assim, eu acho que é importante isso, você entender qual que é o seu propósito. Eu sou professora e eu amo ensinar. Então, você vai atrair, às vezes, não estou falando que isso é um padrão, tá? É só um exemplo, assim, Norte. né? É um norte. Aí encontra uma pessoa totalmente, assim, que não entende nada disso, sei lá, tá no mundo empresarial, tudo louco lá. Aí ela quer compartilhar, né, o ensinamento, os alunos, assim, a pessoa nem vai ouvir direito o que ela tá falando, porque aquilo não faz sentido para ela, né? Então, às vezes, tem pessoas que têm a necessidade, carregam na alma isso, de compartilhar com o parceiro algo maior, de entregar para o mundo esse algo maior. Tem pessoas que talvez não, que cada um vão viver ali os seus propósitos de forma mais separadas, de forma mais individuais, porque não são necessidades dele. Mas no seu caso e no meu caso, que carrega essas características específicas no mapa, a gente tem uma necessidade de atrair alguém para compartilhar um propósito maior com o mundo. Nossa, faz muito sentido, porque eu não consigo me ver com uma pessoa que não apoie, não olhe para isso também, para todo esse movimento de tantrismo e sexualidade com admiração e esse ímpeto de participar. Então fica aí, né, Radar, o universo. Parece esse chivão, daí a gente faz uma live, né, de casais. A gente chama o Ri, o chivão aqui que tá para aparecer no radar, ficam na torcida, gente. Vamos todo mundo magnetizar esse campo para me ajudar, hein? A louca. Daí já chamar aqui, fazer uma live de casais e falar assim, então agora a gente vai falar sobre práticas tântricas para casais, gente. Mas bora, mas independente de chivão da Elisa ou não, já fica aí o convite também
pro Ri aparecer, né? Pra eu finalmente ter uma conversa com ele, que essa semana a gente na correria não conseguiu. Mas, né, também vim aqui conversar um pouco sobre Tantra, casais, o trabalho dele, que também é super incrível. E eu tô louca pra experimentar, viu? Tem que confessar. Ó, já tô aqui entregando meu mapa pra você. Já quero ir pra Brotas ali, fazer as práticas também com o Ri. Quero sentir tudo isso. Maravilhoso. É E, só gente, fazer para ele que ele vai ficar honrado, mega feliz. não, é muito querido, muito querido. Então, a gente já passou um pouquinho aqui, a gente vai encerrando, mas eu gostaria de coração, antes de mais nada, falar que, Manda, é muito incrível, eu poderia passar horas e horas falando, né? Até ultrapassei aqui. Se eu atravessei algum limite, né? Porque pra mim eu já estava mostrando tudo minha casa, todo meu mapa, mas agora você já sabe muito sobre minha vida. Desculpa, Você sabe até qual é a posição que eu mais gosto, né? De barriguinha pra cima, com as pernas assim, a louca. Mas eu só tenho mesmo a te agradecer para trazer essa iluminação, porque para mim a astrologia, ela ilumina esses pontos, né? Aonde a gente precisa ganhar consciência, as nossas sombras, a nossa luz, aonde que tem, quais são as potências aqui dentro e começar a integrar então a nossa vida íntima e o tantrismo para mim é algo incrível e realmente renovador. Eu acho que precisa multiplicar mesmo no mundo. Então eu agradeço de coração pela sua abertura, pelo seu compromisso e, acima de tudo, né, ter aceitado esse convite. eu que agradeço, estou muito honrada, muito feliz por ter participado. Ai, quero pedir desculpa pelo BOzinho que deu aqui no começo, que eu não consegui entrar. Mas fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. Muito obrigada por todo mundo aí que participou. Vi que várias pessoas que eu conheço entraram aí. Muito obrigada. Beijos. Gente, vão lá conhecer assim que conseguirem o trabalho da Amanda. Ela tem um perfil, né, que é Amanda Mazzolini. Eu sempre falo se é Mazon ou Mazzolini, terapeuta. Azoline. Eu estava falando Mazzolini, né? Vocês entenderam. A gente vai marcar aqui na hora que deixar a gravação do vídeo, eu vou marcar direitinho então o Instagram dela. Vão lá conferir, é um trabalho muito incrível. E também eu já aproveito aqui para lembrar vocês que agora no dia 15 de dezembro vai rolar um único dia a pré-venda do programa Religare, né, que é o meu programa de desenvolvimento da nossa capacidade multiorgástica, adentrando profundamente no nosso corpo para voltar a confiar nesse corpo, nas nossas sensações, em quem a gente é, para liberar toda essa culpa, vergonha e vivenciar uma sexualidade que é genuína nossa, para além do que nos ensinaram, mas aquilo que realmente o nosso corpo pulsa a ser. Então, bora ser multiorgásticas, hein, gatas? E depois, ó, eu vou querer já chamar a Amanda para dar algum bônus. Depois a gente começa essa conversa. Quero bônus da Amanda no Religare. Depois de tudo isso, eu quero tudo. Também já vou deixar um aviso para vocês, né? Então, pré-venda do Religare dia 15. Quem tem interesse precisa clicar no link da bio e entrar no grupo VIP. Também já vou aproveitar, além, né, do Religare, ano que vem, guardem na agenda, já começa a criar espaço, porque a gente vai fazer um encontro presencial comigo, a Amanda e a Bia. Eu sempre falo o nome dela. Qual que é? Eu sempre erro o sobrenome dela. Nepel. Nepel. Uhum. Ela, gente, fez uma massagem ontem, uma loucura. Delícia. Uma loucura. Quando eu vi, eu tava até uivando. Babado. Gente, recomendo. Então já comecem a movimentar, se organizar para a gente rolar esse encontro aqui no interior de São Paulo, em Brotas, em meio de tantas cachoeiras, para fazer esse trabalho feminino, tântrico, ao vivo, presencialmente com a gente, viu? Nossa, então, já tô toda isso. Já tô anunciando as 7 eventos para a gente colocar para ação. Vou ativando aqui onde que tá meu Ares nesse mapa, que eu não sei ainda. Mas a minha Vênus em Sagitário tá chamando. Isso aí. Eu já tô aqui arrepiada, vibrando por esse encontro e esse dia. Ai, perfeito. A Andréia tá aqui. Lila, gratidão. Meninas, gratidão por vocês ficarem até aqui com a gente. Que vocês tenham uma excelente noite. E Amanda, mais uma vez, gratidão demais. E bora se ver, então. Bora agitar tudo. Gente, gratidão, uma ótima noite e tchau, tchau.